Aconteceu na segunda-feira, em São Paulo, a pré-estreia do documentário Fátima, o Último Mistério. Veja a reportagem da Rede Século XXI. Mônica? Sim. Eu sou o Victor Salero, o produtor. Fátima não se resume a umas aparições que aconteceram há mais de um século. O filme Fátima, o Último Mistério, mistura documentário, recriação dos fatos e um enredo de ficção para mostrar uma visão inédita e global das revelações de Nossa Senhora em Portugal. Eu gosto assim da imagem de que fala de que Fátima é aquela mãe. Nossa Senhora é a mesma, né? Só que em Fátima ela faz aquele papel de filho volta, filho cuidado. O pai está chegando, arruma que o negócio não está legal. Então é isso que a gente vai encontrar no filme, que Fátima não só apareceu faz muitos anos, mas que hoje, e mais do que nunca até, é muito atual a mensagem que ela passa para nós. Então eu gostei até o comentário que Dom Devair fez do filme, que ele às vezes não gosta quando uma coisa fica muito devocionismo, sabe? E ele falou que não, que justamente ele gostou muito, porque você vai vendo nas entrevistas, é atrapante assim, de ver como eles vão relacionando o que aconteceu na história da humanidade com Fátima, a presença maternal de Maria na história da humanidade. Aliaga não pediu perdão ao Papa. Você tinha que ter morrido. Me explica o terceiro segredo de Fátima. Quando rezamos, mudamos o rumo da história. Assim, de repente, a queda da União Soviética quase como um milagre. Falar assim fatos reais não é muito divertido. Então eles misturaram ficção com realidade, com uma história que pode acontecer com muitos de nós. Alguma pessoa que teve alguma ferida importante, alguma mágoa, de repente se afastou da igreja. Então a gente vai ver o que acontece com a pessoa que é chamada para fazer o filme. Ela está montando o filme. E assim, quando ela vai ouvindo os testemunhos, ela vai conhecendo a história, vai ver que Fátima toca na vida dela também. O roteiro do filme é baseado no livro do especialista internacional sobre Fátima, Jaime Vilauta Berbel. Este é para mim o melhor de todos, não porque eu tenha participado na parte do guião, na parte da mensagem, sino pelo como também recrea com imagens algumas inéditas, porque desconhecidas, e eu acho que o povo, a nação do Brasil vai acordar com isto e vai criar também porque a Jesus se vai e se volta por Maria. Quando perdemos a Jesus, o caminho mais fácil, mais curto é Maria. E ela, através deste filme, eu acho que vai abrir muitos olhos e vai haver muitas conversões, se Deus quiser. A pré-estreia foi uma grande festa mariana, marcada pela presença de fiéis e oração. O filme estará em cartaz nos cinemas de todo o Brasil a partir do dia 9 de agosto. Na última terça-feira, dia 31 de julho, foi celebrada missa em honra a Santo Inácio de Loyola. A celebração foi transmitida ao vivo pela TV Kefas e, no estúdio, se encontravam membros do Instituto de Missionários Leigos. O Instituto tem como fundamento de suas ações evangelizadoras os exercícios espirituais inacianos, legado que Santo Inácio deixou para o catolicismo. A missa foi presidida pelo Padre Assis, fundador e orientador espiritual do Instituto de Missionários Leigos. Acompanhe parte da homilia sobre Santo Inácio. Santo Inácio de Loyola, então, como fiel amigo do vice-rei de Navarra, ele vai lutar também com os militares. Ele não era militar, mas ele, como nobre, nasceu de família nobre. Então, para ele era uma honra lutar a favor do rei, a favor da pátria. E lá ele levou um tiro de canhão que arrebentou uma perna, estraçalhou uma perna dele e feriu a outra. E ele ficou meses no castelo da família dele, era nobre, morava em castelo, no castelo da família Loyola.
ficou lá meses para recuperar sua saúde. E, enquanto estava de repouso em casa, ele queria ler livros que contassem histórias de cavaleiros. Mas na casa não havia esses livros. Então deram para ele ler um livro que contava a vida de Jesus. Não é a Bíblia, um livro baseado na Bíblia que contava a vida de Jesus. E um outro livro que contava a história de muitos santos. E estas coisas chamaram muita atenção dele. E ele mesmo depois declarou na sua autobiografia, na história da sua vida contada por ele mesmo. Ele disse que quando ele pensava nas coisas do mundo, nos prazeres da terra, ele sentia uma alegria muito grande, uma emoção muito grande, mas logo em seguida ele ficava deprimido, triste, angustiado, vazio. Mas quando ele pensava nas coisas de Deus, na vida de Jesus, na vida dos santos, essas coisas deixavam uma paz imensa dentro dele. E então ele começou a pensar, se São Francisco de Assis fez tantas coisas por Jesus, por que eu também não posso fazer? E se São Domingos de Gusmão foi tão fiel a Jesus, tão amigo de Jesus, por que eu também não posso ser? Passava longos tempos em oração e Deus iluminou a mente dele. Ele descobriu um novo jeito de rezar. E aquelas orações que ele fazia, ele ia anotando. Essas orações ele passou a chamá-las de exercícios espirituais. E depois ele começou a dar os exercícios espirituais para as pessoas fazerem também. Aí as autoridades da igreja o prenderam. Como que você não estudou teologia, pode orientar os outros no caminho de Deus? Depois viram que não havia nenhum mal no que ele ensinava, o soltaram. Depois foi preso uma segunda vez. Ele resolveu estudar. Ele já estava com 33 anos de idade, ele não tinha nem o primeiro grau completo ainda. Então foi estudar com alunos muito mais jovens do que ele, estudou, depois fez filosofia, fez teologia, foi lá para a França, para Paris, para estudar. Lá ele formou um grupo de amigos, ele encontrou lá 6 amigos e com aqueles amigos ele formou um grupo de amigos de Jesus. E ele e mais 6 amigos fizeram um compromisso de fidelidade a Jesus, de não se casar, de dedicar sua vida toda a Jesus. E esse grupo, que começou lá em Paris em 1534, recebeu o nome de Companhia de Jesus. E aqueles que faziam parte da Companhia de Jesus receberam o nome de jesuítas, quer dizer, aqueles que pertencem à Companhia de Jesus. Depois ele foi ordenado padre, os amigos dele também ordenados padres, e a Companhia de Jesus foi crescendo, e começou a mandar missionários para o mundo inteiro. O Brasil estava começando. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a receber os missionários jesuítas. Chegaram aqui em 1549, o padre Manuel da Nóbrega e mais 5 jesuítas chegaram de uma vez só, na Bahia. Depois veio o padre Zé de Anchieta, São José de Anchieta e tantos outros. E os jesuítas hoje estão espalhados em 130 países do mundo. Até hoje. São mais de 16 mil jesuítas. Muitos deles são padres, outros são irmãos religiosos. O que é o irmão? O irmão é aquele homem que não se casa e se dedica só a Deus, igual a freira. Temos a irmã, temos o irmão. Então os jesuítas são padres e também são irmãos. Então, Santo Inácio de Loyola deixou essas 2 grandes heranças para a igreja. A Companhia de Jesus, os jesuítas. Aliás, o Papa atual nosso é jesuíta, Papa Francisco. Pertence à Companhia de Jesus. E
A sigla para dizer o nome de Jesus é SJ. Todo padre que tem depois do seu nome uma vírgula e escrito SJ quer dizer Companhia de Jesus, que o S é inicial da palavra latina Societas. Escreve-se CI, mas pronuncia ti, CI, é ti, Societas, e o J pronuncia I, Iesu, Societas Iesu, quer dizer, Companhia de Jesus. E então a grande herança que ele deixou para nós é esta, a Companhia de Jesus, que faz um bem imenso para a igreja no mundo inteiro, e os exercícios espirituais, que são um jeito de rezar, que atrai gente do mundo inteiro, católicos, protestantes, há muitos pastores protestantes pelo mundo afora, e leigos das igrejas protestantes que também praticam os exercícios espirituais inacianos. E o Instituto de Missionários Leigos, seguindo esse caminho que Santo Inácio nos convida a seguir, também oferece para as comunidades da nossa igreja os exercícios espirituais inacianos. Em retiros de fins de semana, tardes de oração, manhãs de oração, um dia de oração, 2 dias de oração ou mais dias de oração. Exercícios espirituais para as pessoas fazerem em casa 1 hora por dia. Nós temos membros do Instituto de Missionários Leigos que oferecem acompanhamento espiritual dos exercícios espirituais inacianos em Governador Valadares e em cidades vizinhas nossas. Então agradeçamos a Deus por este homem, Santo Inácio de Loyola, que fez tanto bem e a obra que começou continua viva e crescendo sempre mais no mundo inteiro. Peçamos a Deus para Ele mandar muitos jovens para a Companhia de Jesus, para poder espalhar cada vez mais as sementes do bem pelo mundo afora. Também, na última terça-feira, aconteceu o encerramento do tríduo em honra a Santo Inácio de Loyola, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Começou com uma procissão em direção à matriz e logo após a Santa Missa. O tríduo contou com a participação de muitos fiéis da paróquia e das comunidades. Padre Nelito Dornelas nos traz agora Palavra da Salvação. Celebramos hoje, nesse 18º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra que nos remete ao Evangelho da multiplicação dos pães, ao pão da vida, nos remete ao seguimento a Jesus, nos remete à posição de Pedro, que depois que Jesus multiplica os pães, ele convida os seus apóstolos a fazer a travessia para o outro lado da margem. Pedro tem medo, Pedro começa a afundar, mas ele se apega a Jesus e consegue fazer a travessia. E hoje, nessa liturgia belíssima que nós vamos celebrar em cada comunidade, nós vamos lembrar dos nossos padres. Vamos rezar hoje, nesse mês vacacional, nesse domingo do Pão da Vida, vamos celebrar para que não falte para nós o pão da Eucaristia, o pão da palavra. Por isso hoje nós celebramos a memória de Jesus sacerdote. Jesus que não era sacerdote no sentido estrito do termo, porque não era da família sacerdotal, ele era um leigo, mas ele mereceu o título de sumo e eterno sacerdote. Por quê? Porque ele tinha 2 credenciais fundamentais que nós vamos encontrar na carta aos Hebreus. Porque ele era digno de confiança de Deus e do povo e era rico em misericórdia. Por isso, hoje nós vamos rezar para que todos os padres, nesse dia de hoje, possam viver também o seu eterno, o seu sumo sacerdócio, a imagem de Jesus, fazendo-se cada vez mais digno de confiança de Deus e do povo e rico em misericórdia. Rezemos então por todos os padres, para que a sua vocação seja de fato a partir do Sagrado Coração de Jesus, do pão vivo descido do céu. Tenham todos um excelente domingo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.